paz a todos os nossos amigos, irmãos, irmãs. Grande prazer mais uma vez estarmos juntos aqui por esta oportunidade de nós falarmos do nosso amor, da nossa reverência, do nosso temor à palavra do nosso Deus. E com muita saudade de todos, de todas, um grande desejo de que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. E nesta oportunidade eu quero falar com vocês uma palavra que tem vindo muito forte ao meu coração, e eu quero assim intitulá-la como a força da palavra. O cuidado que nós precisamos ter quando nós usamos uma palavra, às vezes ela sendo positiva ou negativa, no sentido de nós demonstrarmos a nossa fé. Eu não falo apenas da força da palavra como algo assim como pense positivo ou pense negativo, não. Eu estou dizendo em relação à nossa fé, aquilo que nós temos como fé e esperança na palavra do nosso Deus maravilhoso. Eu quero usar aqui como base uma passagem de Judas, no capítulo 6, versículo 7 em diante, muito conhecida de todos nós. E eu quero ler aqui rapidamente alguns versículos, e diz assim: e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha palavra. Então, até aí eu queria ler, e depois nós vamos dar sequência à leitura, para que nós tenhamos uma visão clara do agir e do proceder de Deus. Alguns anos haviam se passado, Israel estava vivendo consequências de coisas que foram feitas pela metade, porque havia uma quantidade de pessoas que Israel precisaria ter tirado para habitar no lugar, na terra que Deus havia lhes jurado, né, que daria a eles, uma terra que manda leite e mel, e Deus deu a terra a Israel. Só que cabia aos israelitas uma parte de batalha, de lutas, de esvaziar aquela terra, de possuir aquela terra, de dominar sobre aquela terra, e eles falharam em muitos desses pontos. E como consequência disso, Israel vinha sofrendo diversas dificuldades, diversos enfrentamentos pelo inimigo, né? Israel estava sendo dominado diversas vezes por aqueles povos que eles tinham recebido ordem para que tirassem esses povos de lá, mas eles deixaram, foram adiando isso, e daqui a pouco começou a trazer sobre a vida deles consequências, né? Então Israel estava vivendo um período de muita dificuldade. Outros momentos eles viveram por outros povos dificuldade, mas agora, muito claramente aqui, a gente está vendo que durante 7 anos eles estavam entregues sobre a servidão dos midianitas. E isso trouxe essas consequências que nós vamos falar aqui, que Israel então não podia malhar o trigo no lugar correto. Os povos israelitas, eles tinham que esconder, porque todo o suprimento que os midianitas soubessem que existia nas terras israelitas, eles iam lá e tiravam esses suprimentos, né? Então, eles tinham que esconder, eles tinham que malhar o trigo, por exemplo, num lugar que não era o lugar correto, né? Então, eles estavam ali, malhando o trigo no lagar, que é um tanque onde se prensava as uvas, não era apropriado para ser feito isso,
né? O correto era ser feito na eira, que era um terreno vasto, né? Um terreno preparado para que eles malhassem o trigo. Mas Gideão estava escondendo o trigo, né, dos midianitas. Então ele estava malhando ali no lagar e apareceu a ele um anjo e com uma saudação diferente que trouxe uma certa assim, dificuldade para Gideão compreender. E o anjo, quando a gente lê a partir do versículo 12, o anjo diz a ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, disse o anjo a Gideão, né? E aí no versículo 13, assim, Gideão fez aquilo que a gente faz hoje. E é isso que vai ser a base dessa palavra. E eu quero ler aqui com todos, para que nós tenhamos uma visão clara. E olha o que diz Gideão. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito deixa eu ler novamente, perdão, queridos. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então esta era uma palavra muito forte. Quer dizer, Gideão considerava todo aquele sofrimento um desamparo de Deus. Como se Deus tivesse dito assim: agora vocês não são mais meu povo. Tudo aquilo que eu fiz antes está anulado agora. E nunca Deus agiu desta maneira, né? E nunca Deus agiu dessa forma. Porque eu quero trazer aqui, se nós lermos lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, eu quero trazer nesta tarde a nossa meditação, um atributo absoluto de Deus, que se chama imutabilidade de Deus. Isso quer dizer, Deus não muda. Deus, ele é aquele que foi no passado, ele é no presente e será no futuro, né? Porque, assim, esse atributo confere a Deus a qualidade de não se alterar em sua natureza. Quer dizer, ele é diferente de nós seres humanos, que um dia nós acordamos alegres, felizes, outro dia nós acordamos tristes, às vezes sem um motivo aparente. E a gente sofre muitas mudanças no nosso dia a dia, mudança de humor, variação de humor, enfim, o ser humano ele é limitado nessa mudança, né? E Deus não, ele é imutável. Então, esse atributo de Deus que faz com que ele não altere a qualidade de não se alterar na sua natureza. Quer dizer, também isso não significa que o Senhor seja impassível, quer dizer, não sujeito às sensações de sofrimento, de alegria e etc. Deus sabe disso, Deus conhece isso, Deus vê em nós essas limitações e Deus é poderoso para trabalhar em nossas vidas para que a gente viva uma vida abençoada e feliz. Quer dizer, o nosso Deus não é um Deus impassível, ele não é um Deus imóvel, é um Deus que se move, é um Deus que age, né? Sua imutabilidade faz com que tenhamos total confiança em sua providência. Quer dizer, aquilo que ele falou que vai fazer, verdadeiramente ele vai fazer. O tempo não alterou isto, porque ele é imutável. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Essa imutabilidade que nos garante a certeza de vitória, né? E esse faz com que caia por terra esse pensamento que às vezes nós temos: ah, mas Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós, Deus não está agindo como falou que iria agir. Não, Deus está agindo sim, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira, ainda que passem séculos ou até milênios. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir.
Deus não sofre qualquer sombra de variação. Nenhuma sombra de variação que é comum em nós, seres humanos, em Deus ela não existe, né? Quer dizer, Deus não muda, porque ele não pode ser melhor do que ele é. A mudança no ser humano, ela faz com que ou nós sejamos melhores numa situação, ou pioramos numa situação. Então, essa mudança existe no ser humano. A imutabilidade de Deus, quer dizer, ela não ela é real, ela é verdadeira, ela não sofre nenhuma alteração, porque Deus não pode ser melhor do que ele é. Ele é infinitamente e sumamente bom. Não tem nada nele que possa ser melhorado. Então, essa imutabilidade, ela precisa ser, por nós, reconhecida. Ela precisa ser, por nós, assim, testificada. Deus, não é porque nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos sofrendo um abandono de Deus, um esquecimento de Deus, ou Deus não está nos vendo. Claro que Ele está vendo, Ele sabe de todas essas coisas, mas é importante que a gente saiba que as nossas atitudes, elas trazem consequência na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu quero ir agora, também aproveitando essa oportunidade, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, e versículo 1 até o 3, eu quero ler rapidamente com vocês, e diz assim: Assim diz o Senhor, onde está o líbelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-eis um saco por sua cobertura. Então, é importante que a gente faça uma meditação, porque Deus está dizendo assim: eu não abandonei vocês. Ele diz assim, porque a gente aprende lá na palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, quando ele fala sobre o divórcio, e depois o próprio Senhor Jesus Cristo, estando aqui, ele fala sobre a carta de divórcio. Essa carta de divórcio chama-se líbelo. E ele está dizendo assim, então ele faz uma pergunta a nós. Onde está o líbelo de divórcio da vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Não existe. Quer dizer, Deus nunca nos abandonou. Não há como nós termos uma prova de um abandono de Deus. E ele diz assim, a quem eu vos tenha vendido? Quem é o meu credor? Ele está perguntando, quer dizer, se você foi vendido, se você não é mais do Senhor, porque Ele te comprou. Ele me comprou. E se nós fomos vendidos, para quem nós fomos vendidos? Por quanto nós fomos vendidos? Onde está essa carta? Quem é o credor? E aí ele mesmo responde, eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações, quer dizer, nós faltarmos com o nosso dever. Prevaricar é faltar com o dever. É que nós fomos, que a nossa mãe foi repudiada. E aí ele diz assim, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Porque nós deixamos Deus, nós abandonamos Deus. Ele veio, nós não fomos. Ele tem vindo, nós que não temos ido. Chamei e ninguém respondeu. Deus tem te chamado, Deus tem me chamado. Mas onde está a nossa resposta? Ora, nós estamos tão ocupados com tantas coisas que não dá tempo de irmos, não dá tempo de estarmos com Deus, não dá tempo de nos avistarmos com o nosso Deus. E ele faz outra pergunta. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais
força em mim para livrar? Essa é uma resposta que Deus está perguntando, que está requerendo de nós. A mão de Deus se encolheu tanto que Ele já não possa te livrar, te remir? Ou não há mais força em Deus para que possa nos livrar? Esse é um tempo que a nossa resposta tem que ser sincera. Porque Gideão estava perguntando, ora, se tudo isso aconteceu, por que agora nós estamos vivendo essa situação? E você? E aí, para que fique claro que o poder de Deus não muda, ele diz assim, né? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e por-lhe-eis um saco por sua cobertura. Então o poder de Deus não mudou. A autoridade de Deus é a mesma. A graça de Deus em agir, ela é a mesma. Deus tem poder de fazer com que toda essa situação que nós estamos vivendo neste momento, amanhã se encerre. O poder está na mão dele. A autoridade está na mão dele. Mas nós temos vindo quando Deus tem nos chamado. Nós temos nos reunido onde ele vai, onde ele está. São perguntas que nós precisamos responder. Porque é fácil acusarmos, é fácil apontarmos o dedo. É fácil nós falarmos, mas Deus não está preocupado conosco. Porque toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente o poder da fé em nossa vida por meio das palavras que nós dizemos. Porque aí agora eu quero ir lá no Novo Testamento e Marcos, capítulo 9 e versículo 22. Eu quero abrir rapidamente aqui. Evangelho de São Marcos, capítulo 9 e versículo de número 20. Vamos ler o 21. Ele diz assim. E perguntou-lhe ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Versículo 22, ele diz assim, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Presta atenção, o que o pai desse menino vai falar para Jesus, e depois nós vamos ver a resposta de Jesus. Então ele diz assim, o pai do menino, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ora, se não é convicção, se não é certeza, ele tem dúvidas, ele não tem total fé. E eu gosto sempre de dizer, fé 99% não existe, só existe fé 100%. E este homem estava interrogando Jesus, assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus no versículo 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, este homem não tinha fé. Uma palavra que parece inofensiva, ela distancia a gente da nossa vitória. Uma palavra que parece nada, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, se nós não declararmos uma fé verdadeira no Senhor, essa palavra pode diferenciar entre aquilo que nós estamos esperando receber e não recebermos. Porque aí eu quero usar outro exemplo. Tá? A gente leu em Marcos, capítulo 9, agora eu quero ir lá em Lucas 9. Então, Lucas 9, olha bem o que o Senhor age, de que maneira o Senhor operou, quando a fé das pessoas que foram a ele era diferente. Então, capítulo 9, versículo de número 6, aqui de Lucas. Diz assim, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Né? E quando Jesus está operando essas curas, Jesus está operando essas maravilhas, ele se encontra com um centurião.
E o centurião, assim, na realidade, não é que ele se encontra direto com o centurião. O centurião envia servos a Jesus, porque um dos servos daquele centurião estava doente. E Jesus foi convidado por aqueles servos do centurião, porque aquelas pessoas testificaram, olha, esse homem é um homem bondoso, ele edificou para nós uma sinagoga. E Jesus se comove com aquela história e se propõe ir à casa do centurião para curar o seu servo. E quando Jesus está indo, quando Jesus vai caminhando, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, vem. Por isso eu não considero, assim, que o Senhor, eu não me considero digno de receber o Senhor dentro da minha casa, porque eu sou muito pequeno, isso em outras palavras está dizendo, diante da tua grandiosidade. E ele fala assim, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Olha a diferença. Né? Então, se tu podes fazer alguma coisa, faz. E aqui é o contrário, ele está de tal forma, um homem que tinha servos à sua disposição, ele era um centurião, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha posses, ele ajudou a construir uma sinagoga para os judeus, era um homem que tinha condições, mas ele diante da presença de Jesus, ele se achava tão pequeno, que ele falou assim, não sou digno de receber dentro de minha casa. Né? A minha casa é muito humilde para receber o Senhor. E ele diz, mas se o Senhor der uma palavra, se o Senhor der uma ordem agora, o meu servo vai ficar ação. Ele creu em Jesus desta maneira. E esta fé agradou o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa ter uma fé que agrade a Deus. E uma fé que agrade a Deus, ela não é baseada em hipótese. Ela é certeza. Ela é afirmativa. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai nos libertar. Deus vai nos dar vitória. Talvez Deus nos dê vitória. Quem sabe Deus nos dará vitória? Não é isso. Isso não é fé. Essa palavra é duvidosa. Isso é não crer na imutabilidade de Deus. E nós precisamos crer na imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não muda, meu querido, minha querida. Ele é poderoso para me guardar, para te guardar, para te proteger, para me proteger, para nos dar vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quantas vezes a gente tem agido de uma maneira que a nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, não é agradável a Deus. Porque ela não vai carregada de fé, ela vai carregada de incertezas, de medo, de insegurança. Isto, nenhuma dessas situações agrada a Deus, porque nós colocamos em xeque, será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus está vendo toda essa situação? Com certeza está. E Deus vai nos dar vitória. E aí no Isaías mesmo, voltando lá no capítulo 50, de Isaías, versículo 10, ele diz assim, quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eu quero perguntar a vocês, nós não estamos vivendo um momento de não termos luz nenhuma? Estamos. Estamos vivendo um momento de total incerteza, eu estou dizendo da parte aqui humana. Ninguém sabe, e ninguém tem falado isso aqui todas as semanas, tem sido repetitivo. Todas as autoridades estão perdidas, eles não sabem. Queridos, queridas, amigos, irmãos, irmãs, nenhuma autoridade no mundo inteiro sabe o que fazer. É atirar no escuro. Todos. Não estou dizendo que eles são incapazes, não, pelo contrário.
Eles estão tratando com algo novo, que é difícil. Não estou aqui jogando pedra no cientista, na ciência, não. Mas eu estou dizendo assim, nas autoridades dos nossos governantes, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe quanto tempo vai durar isso. A maneira como nós sairemos de toda essa situação. Então, este é um período que cabe claramente aqui no que o Senhor disse. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar completamente. Não ter medo, não estar assustado. Claro, nós precisamos fazer nossa parte. Faz a tua parte. Faz o melhor que você puder. Mas a nossa confiança está unicamente no nosso Deus. Vamos esperar no Senhor. Não vamos duvidar. Toda incerteza que houver no teu coração, joga lá fora agora em nome de Jesus. Toda falta de fé, toda incredulidade, joga lá fora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deixa o poder da palavra te dominar, o poder da palavra do nosso Deus, a certeza de que Ele nos dará vitória. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, meu amado amigo, minha amada amiga, e Deus te abençoará, e Deus te guiará, e Deus te guardará. Eu creio, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Obrigado por ouvir mais estas palavras. Eu não posso encerrar sem que a gente viva esse momento de oração, de fé. Eu quero orar por você, pela tua casa, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pela nossa família, e pedir que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Rei eternamente. Ah, Pai, como é precioso, como é importante nós crermos num Deus que não muda, um Deus que é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. E nós somos os Teus filhos, Pai, porque ninguém há que possa apresentar nenhuma carta de divórcio, e ninguém há que possa apresentar um recibo do qual nós tenhamos sido vendidos, porque nós somos comprados e nós somos propriedades exclusivas do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso abençoador, o Senhor é o nosso cuidador, o Senhor é tudo em nossas vidas. Por isso eu sou grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito. E rogo, Deus, que todos os nossos amigos, irmãos, nossas irmãs, todos aqueles que estão ouvindo estas palavras, que o Senhor venha abençoá-los e que estas palavras, que não são minhas, mas são Tuas, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Que cada coração que ouvir esta palavra seja um coração cuja terra é boa, e que ao cair esta palavra na semelhança de semente, ela possa dar frutos, ela possa acrescentar fé ao coração do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso amigo que está nos ouvindo. Abençoa, Senhor, a vida deste querido, desta querida. Guarda a vida dele, Senhor, nesses tempos difíceis, neste tempo, Pai, em que não há nenhuma luz, a não ser a Tua luz, Senhor. Porque as pessoas estão, todas elas, inseguras no que tange as coisas terrenas. Nós não estamos inseguros quanto à nossa fé, mas quanto às coisas as decisões que precisam ser tomadas. Ô Senhor, estenda as Tuas mãos e guarda-nos, guarda a nossa casa, guarda a nossa esposa, nossos filhos, guarda, Senhor, o marido das Tuas servas, guarda os filhos, as filhas, os netos, os nossos familiares próximos, nossos familiares distantes, os pais, as mães. Guarda, Senhor, todos aqueles que precisam sair
para os seus trabalhos todos os dias, nesse tempo de pandemia. Protege a vida deles, aqueles que trabalham, Senhor, ó Deus, na linha de frente, todos eles. É difícil numerá-los todos, mas o Senhor sabe. Todos aqueles que expõem diariamente as suas vidas para cuidar do próximo. Coloque, Senhor, as tuas mãos poderosas. Abençoe os nossos governantes. Senhor, dá a eles direção, sabedoria. Instrui-os, ó Deus, segundo o seu grandioso poder. E abençoe o Brasil, abençoe, Senhor, a nossa nação e abençoe todas as nações da terra. E que toda essa escuridão passe e que a tua luz brilhe sobre as nossas vidas. É o que eu peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do teu precioso Espírito Santo e para a tua glória eternamente. Amém, Jesus. Quero agradecê-los, agradecê-las. Obrigado por nos dar a oportunidade de estar aí na sua casa, de estar diante da presença de Deus e tendo este privilégio de poder repartir a palavra do nosso Deus maravilhoso. Eu creio que em breve nós teremos a honra, a oportunidade de estarmos juntos. Conto com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e convido a todos os nossos amigos a estarem conosco. Assim que forem liberados os cultos, em breve, eu creio, nós nos reuniremos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Obrigado, irmão Luciano. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãs. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço para o meu neto Murilo, que aniversaria hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, Senhor.